Por isso, a aula de hoje versa uma matéria bastante diferente das anteriores, na medida em que vamos abandonar o sistema de dedução natural e vamos usar um sistema diferente, que utiliza o método de resolução para resolver fundamentalmente os mesmos problemas que nós resolvimos com o método de dedução natural, ou seja, como é que podemos fazer demonstrações e obter consequências lógicas a partir de um sistema diferente, com regras diferentes. Por isso vamos começar por perceber o método de resolução, que, como vão ver, se aplicam a cláusulas e a sua relação com o problema de SAT, ou seja, decidir um problema de saber se é possível satisfazer um conjunto de cláusulas booleanas e ver a sua complexidade. Vamos ver que num caso particular as cláusulas podem ser verificadas a sua satisfação com um algoritmo bastante eficiente, polinomial, e que vamos depois analisar com mais cuidado. No entanto, este algoritmo que vamos dar aqui hoje apenas serve para verificar certo tipo de cláusulas e não o problema geral que terá que ser visto exatamente com este método de resolução. Bom, começando então com a matéria propriamente dita, por isso, o sistema de dedução natural, como enfim, temos estado a trabalhar com ele, é adequado, enfim, é mais ou menos adequado para ser utilizado por pessoas, okay? Que percebem em cada instante quais são as heurísticas que devem usar, quais são as regras que devem usar, e mesmo assim não é trivial. Do ponto de vista da implementação computacional, é bastante complexo, ok? Imagina se não é fácil fazermos nós próprios, decidirmos o que é que vamos fazer, mais difícil será programar um computador para fazer aquilo que nós achamos que deve ser feito. E por isso existem várias técnicas que nós usamos, mas não é muito fácil, como eu disse, especificar um algoritmo que simula a estratégia que nós vamos usar quando é que usamos a negação, o método por absurdo, o método por casos, enfim. E, por conseguinte, foram estudadas várias alternativas e a alternativa digamos, mais popular será a utilização do método de resolução. Okay? Neste método de resolução, okay, e o sistema de resolução, a primeira coisa que é feita para simplificar, digamos, o problema computacional é usar apenas um tipo de formas que são as cláusulas. Okay? Por isso, particular. Antes disso, as fórmulas propriamente ditas, o que nós vamos fazer quando queremos demonstrar uma determinada fórmula, que ser uma consequência de outra, das premissas, o que nós fazemos é usar o método de refutação, ou seja, usar sempre o método enfim, correspondente à introdução da negação. E por conseguinte o que nós fazemos é fazer uma refutação, é transformar uma demonstração desta forma numa demonstração que nos diz que a negação da conclusão é contraditória com as premissas. Okay? E por conseguinte nós, em vez de tentarmos fazer uma resolução direta, obter, digamos, das premissas, obter uma conclusão, ou se quiserem, fazemos sempre o método correspondente ao método da negação. Negamos a conclusão e chegamos à conclusão que conseguimos descobrir, digamos, a inconsistência. E por conseguinte, se a negação da conclusão leva a uma inconsistência, então é a negação da conclusão, por isso é a conclusão que é uma consequência. E por conseguinte, na realidade o que nós fazemos, tendem atenção às fórmulas, é no fundo dizer que o conjunto das fórmulas, por isso a conjunção das várias fórmulas que aqui aparecem, é contraditória. Okay? Por isso é isso que iremos fazer, é demonstrar que o conjunto das fórmulas, e por isso a conjunção das várias fórmulas é insatisfazível. Bom, qual é a forma que nós usamos para as várias fórmulas? Bom, o que está a pedir, digamos, é que as fórmulas estejam na forma normal conjuntiva. Se cada fórmula for uma conjunção de disjunções, no fundo esta fórmula que aparece global, se cada uma das premissas for uma conjunção de disjunções, esta fórmula também será uma conjunção de disjunções. E, por
conseguinte, o que nós vamos fazer é transformar as premissas na sua forma normal conjuntiva e, basicamente, cada conjunto será uma disjunção de literais simples, ok? Em que cada literal ou é uma preposição simples, um átomo, ou a negação desse átomo, como vimos anteriormente, ok? E, por conseguinte, vamos ver então qual é o problema, está? Qual é o problema que queremos resolver? É o problema de satisfação booleana, ou seja, dado um conjunto, uma fórmula nesta forma, um conjunto de cláusulas, aliás, uma conjunção de cláusulas, ou uma fórmula na sua forma normal, se quiser, na sua forma normal conjuntiva, o problema da satisfação booleana, ou SAT, é decidir ou descobrir uma interpretação, por isso uma interpretação dos átomos que lá aparecem, uma interpretação que torna a fórmula verdadeira. Ou seja, temos que atribuir o valor verdade ou falso a cada um dos átomos que lá aparece. Bom, na realidade, como a fórmula é uma conjunção de cláusulas, na realidade o que nós fazemos é uma coisa, enfim, equivalente, que é dizer que, dado um conjunto de cláusulas, em que cada uma das cláusulas é uma disjunção de literais, dado um conjunto de cláusulas, verificar que esse conjunto de cláusulas não existe, ou não existe nenhuma interpretação que satisfaça este conjunto de cláusulas. É claro? Bom, se alguém tiver alguma dúvida, agradeço que coloque. Por isso, dado este problema, então, o que nós queremos saber é se, em primeiro lugar, se este problema tem solução, e em particular se o problema é decidível, isto é, se nós podemos tomar uma decisão que o conjunto de cláusulas é satisfazível ou não é satisfazível. Bom, do ponto de vista da decisão, é claro que o problema é decidível. Porquê? Porque nós já vimos que se as cláusulas estiverem todas, pelo menos no caso proposicional, por isso sem quantificação, se as cláusulas estiverem todas na forma normal conjuntiva, tudo o que temos que fazer, aliás, qualquer que seja o conjunto de fórmulas, tudo o que temos que fazer é utilizar uma tabela de verdade e verificar se existe alguma combinação de atribuições de verdade falsa aos vários predicados que torna a fórmula verdadeira. Por conseguinte, vamos ver aqui este exemplo, se nós tivermos estas três cláusulas, A ou C, neste caso já está na forma clausal, pois cada fórmula é uma disjunção de literais. A ou C, não A ou não B, B ou não C, saber se ela é satisfazível, bom, basta fazer a sua tabela de verdade e verificar que existe aqui a linha 4 e a linha 5, em que todas as fórmulas são verdadeiras, todas as cláusulas são verdadeiras e por isso existem duas interpretações, em que A é verdadeiro, B é falso e C é falso, que tornam a fórmula satisfazível, a fórmula satisfeita, o conjunto das cláusulas satisfeita, e também nesta interpretação. A é falso, B é verdadeiro e C é verdadeiro. Okay? E por isso, aparentemente, isto não tem grande problema, o problema é decidível, faz-se uma tabelinha de verdade, verifica-se as várias alternativas. Qual é o problema que isto tem? Okay? É que este problema, dado um conjunto, aliás, já agora um outro exemplo, se nós tivermos este conjunto de cláusulas, por isso acrescentarmos se não me engano, acrescentamos uma adicional, a tabela passa a ser, pode-se verificar nesta tabela que o conjunto não é decidível, porque qualquer que seja a interpretação que seja usada, há sempre uma, pelo menos, que não é verdadeira. Esta é falsa, aqui é falsa, 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 falsa e aqui. Okay? Por conseguinte, este conjunto de cláusulas não é decidido, não é satisfazível. E por conseguinte, aparentemente, se nós temos um conjunto de cláusulas, tudo o que temos que fazer é a sua tabela de verdade e verificar se existe alguma interpretação, por isso alguma linha, em que as cláusulas sejam todas verdadeiras. Na realidade, o problema, como vos disse, é decidível, mas não é muito fácil descobrir essa situação no caso geral. Porquê? Porque já vimos que se o conjunto de cláusulas tiver N predicados, ok? Existem, ou N átomos, existem 2 elevado a N linhas na tabela de verdade. E por conseguinte, teoricamente, o que nós teremos que fazer é, se não, de uma maneira ingênua, o que nós temos que preencher é 2 elevado a N linhas. Okay? Isto levanta o problema de o N
estar no expoente desta forma e, por conseguinte, este problema ser um problema exponencial. Okay? O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, na realidade, este problema é um exemplo de um dos problemas, de vários problemas de decisão, em que se tem que tomar decisões, ou seja, não existe uma forma simples de definir se certas variáveis ou certas decisões devem ser tomadas de um lado, de uma maneira ou de outra, e quando esse conjunto de decisões, por isso decisões binárias, e quando esse conjunto de decisões aumenta a complexidade da resolução do problema com esta forma exponencial. Que problemas são estes? Bom, por exemplo, horários. Okay? O problema que vocês todos conhecem, fazer um horário de uma escola. Okay? Em qualquer altura nós temos que decidir se a aula X vai ficar à segunda-feira, ou à terça, ou à quarta, ou à quinta, ou à sexta. Okay? Temos que tomar uma decisão, neste caso nem sequer são decisões binárias, são decisões enárias, mas podemos decidir isso num conjunto de decisões binárias. E agora comecem a ver, cada aula pode ter várias posições, e há para aí umas, não sei, 500 aulas, 600 aulas. Agora imagina o que é 2 elevado a 600. 2 elevado a 600, como iremos ver aqui, que o problema é exponencial. Okay? E para ver a diferença entre um problema exponencial, em que o n aparece no expoente, ou um problema polinomial, em que o número n aparece na base, okay? Podemos verificar o que acontece se nós tivermos que resolver um problema deste tipo, em que cada passo é feito, digamos, em 1 nanosegundo. Okay? 10 elevado a menos 9. Bom, o que nós verificamos é que há problemas que são lineares, n, ou seja, pesquisar um elemento num vetor. Bom, só temos que andar à procura deles. O vetor não está ordenado, por isso temos que, no pior caso, temos que testar todos os n valores. E por isso isto é um problema linear, n elevado a 1. Um problema quadrático. Vocês não sei se já deram algoritmos de ordenação. Há algoritmos melhor que este, mas o algoritmo mais simples, da bolha, por exemplo, é n ao quadrado. Obriga a fazer n ao quadrado de operações. Multiplicação de matrizes. Okay? Se vocês tiverem duas matrizes de n por n, têm que calcular cada um dos n ao quadrado elementos da matriz, resultado, e para calcular cada um dos n ao quadrado tem que multiplicar uma linha e uma coluna, por isso ela própria é de complexidade n, por isso vocês têm n ao cubo. E por conseguinte, ao compararmos o que é n ao quadrado, n ao cubo e 2 elevado a n, cada uma dessas operações feitas em 1 nanosegundo, verificamos que se o número n for pequeno, nada disto é complicado, microsegundos. Se o n for igual a 20, 2 elevado a n já corresponde, 2 elevado a n é 1000, 2 elevado a 10 é 1000, 2 elevado a 20 já é 1 milhão, por conseguinte, isto já passa para 1 milissegundo, nada de complicado. 2 elevado a 30 já começa a ser 1 segundo, enquanto que os outros se mantêm nos nanosegundos e nos microsegundos. Bom, e quando chegamos aqui aos 50, 60, 70, começamos a ter aqui problemas que demoram anos a ser resolvidos. Okay? E estamos ainda nos 70. Okay? Imaginem o que é um problema de calcular horários em que não temos propriamente 70 aulas, temos muito mais aulas para colocar. Então, é o seguinte, estes problemas resolvidos desta forma, digamos, ingênua, que é colocar todas as linhas, ou desenhar todas as linhas e verificar linha a linha, não são adequados, digamos, a ser resolvidos dessa maneira. Okay? Por isso estes problemas são os chamados problemas NP completos, e estes problemas NP completos não têm uma resolução simples, okay? São chamados problemas intratáveis, no sentido em que a forma ingênua de resolver conduz a tempos de execução perfeitamente impossíveis de utilizar. Okay? E por isso estamos com um problema. Este problema é SAT. O problema SAT é um problema deste tipo. E se o problema SAT é um problema deste tipo, o que é que nós fazemos quando temos 70 litrais? Vamos esperar 37 mil anos? Bom, aqui há várias alternativas. A primeira alternativa é verificar. Bom, nem todos os problemas SAT são exponenciais. Há problemas, nomeadamente, quando as cláusulas têm apenas 2 literais, ok? Já agora, enfim, isto é cultura geral, se quiserem. Estas cláusulas têm 2 literais todas elas e, por conseguinte, quando um problema é 2 SAT, ou seja, todas as cláusulas têm 2 literais apenas, é fácil de ver
que existe um algoritmo que resolve o problema de saber se as cláusulas são decidíveis em tempo polinomial e não exponencial. Outro caso interessante é no caso de as cláusulas serem chamadas cláusulas de Horn. Okay? Se todas as cláusulas forem cláusulas de Horn, então o problema pode ser resolvido em tempo polinomial. Bom, o que é que são cláusulas de Horn? Bom, são cláusulas que têm no máximo um literal positivo, ou seja, todos são negados, exceto um no máximo. E por conseguinte, há aqui vários tipos, um facto, ou seja, se eu estabelecer que um certo predicado é verdadeiro, isto é uma cláusula de Horn, é chamada cláusula de Horn positiva, não tem factos negativos, não tem literais negativos, por isso ele pode ter no máximo um literal positivo, tem no máximo um literal positivo, mas não tem literais negativos. Outra situação é que ela não tem sequer literais positivos também, não tem sequer literais positivos, são todos negativos, e é considerado um golo, ou objetivo, já iremos ver porquê. Por outro lado, há cláusulas de Horn mistas, em que tem um literal positivo e todos os outros são negativos. Finalmente, há cláusulas que não são de Horn. A ou B não é uma cláusula de Horn, porque é uma disjunção de literais, mas nenhum deles, há dois deles que são positivos, e as cláusulas de Horn só podem ter no máximo um literal positivo. Okay? Na realidade, estas cláusulas escritas desta maneira podem, aliás, pode-se reescrever as cláusulas de uma forma mais intuitiva, na forma de regras. O que é que são as regras? Bom, uma regra diz que quando a certa condição se verificar, o consequente também se verifica. E por isso, um facto é apenas dizer que este consequente, por isso este átomo, é verdadeiro, e por isso é implicado por verdade. Verdade implica este facto, e por conseguinte este facto tem que ser verdadeiro. Cláusulas negativas, okay, corresponde a dizer que o conjunto das duas é inconsistente, é impossível. Okay? Por conseguinte, isto é a negação, isto é a negação deste ou este é falso, e por isso a negação deste é exatamente a cláusula negativa. Finalmente, cláusulas deste tipo, cláusulas mistas, correspondem às regras propriamente ditas, ou seja, podemos pôr isto na forma da negação desta ou esta é o A negação de uma disjunção é a conjunção das negações, como elas já são negadas, isto corresponde a dizer que se B, C e D forem verdadeiras, então o A tem que ser verdadeiro. Okay? Por conseguinte, é a regra normal. E por conseguinte, nós vamos trabalhar algoritmos que trabalhem, enfim, vamos especificar o algoritmo, quer nesta forma, quer nesta, esta é se calhar mais intuitiva. Bom, vamos ver então o que é que este algoritmo faz. Para verificar se existe um modelo, okay, basta fazer a seguinte forma. Começamos no conjunto inicial, no conjunto I0, se quiser, todos os factos, ou seja, todas as regras que não têm literais, que não têm condições. Ou seja, se eu tivesse uma cláusula deste tipo, ou deste, esta cláusula, este literal, claramente tem que ser positivo, porque se ele for negativo, não é satisfeito. Okay? Por isso, a primeira coisa é colocar no conjunto dos átomos que têm que ser satisfeitos todos os factos, por isso todos os átomos que aparecem em cabeças de regras cujo corpo é a verdade. Depois, vamos fazer iterativamente. Se existir uma regra em que os átomos que aparecem na cabeça da regra não estão ainda incluídos neste conjunto, mas todos os átomos que estão na condição estão incluídos neste conjunto, quer dizer que estamos numa situação, por exemplo, em que B já está no conjunto, C está no conjunto, D está no conjunto, esse conjunto quer dizer que estes têm que ser satisfeitos, têm que ser verdadeiros, mas se estes têm que ser verdadeiros, a cabeça da regra também tem que ser verdadeira. E, por conseguinte, acrescenta-se ao conjunto dos átomos que têm que ser verdadeiros, a cabeça da regra. Esqueci-me de dizer que numa regra identifica-se a cabeça como sendo o consequente, são estes os termos desta área, a cabeça da regra é o consequente, o corpo da regra é o conjunto dos átomos que têm que ser verdadeiros, que são ok? Por isso temos aqui, enquanto existir uma regra, esses átomos têm que ser incluídos no conjunto, ok? Se a cabeça da regra, se um deles for o átomo impossível,
ok? Bom, nesse caso, podemos terminar o algoritmo dizendo que o conjunto das regras não são satisfazíveis, aqui o conjunto das cláusulas não são satisfazíveis. Porquê? Todas têm que ser satisfeitas, todas as que estão neste conjunto I têm que ser verdadeiras, e nós vamos colocar no conjunto I um átomo que não pode ser verdadeiro, ok? E por conseguinte, nessa situação, o algoritmo mostra ou prova que o conjunto das cláusulas não é satisfazível, ok? Bom, se nós chegarmos ao fim deste ciclo e nunca colocarmos o conjunto, o átomo contradição no conjunto I, então temos uma interpretação possível, que é dizer que todos os átomos que estão no conjunto I têm que ser verdadeiros, ok? Os outros átomos são arbitrários, podem ser verdadeiros ou falsos, porque provou-se que eles não têm que ser verdadeiros, mas a interpretação que normalmente se faz, até porque pode haver átomos deste tipo, é dizer que há uma interpretação pelo menos possível, que é tornar os átomos que estão neste conjunto verdadeiros e os outros são falsos. Okay? Essa interpretação, de certeza que satisfaz as cláusulas todas. Okay? Vamos ver aqui um exemplo. Digamos que nós temos este conjunto de cláusulas, okay? Que são cláusulas de Horn. Porquê? Porque tem no máximo, estas são regras, já agora aparecem aqui na forma de regra. Okay? Eu não ponho aqui os parênteses, mas é claro o que é que querem dizer, mas deviam, enfim, para simplificar a notação, mas devia ter de facto um parênteses. Por conseguinte, estas três primeiras cláusulas correspondem a regras. Se A e C forem verdadeiros, então o F tem que ser verdadeiro. Se A e D forem verdadeiros, o C tem que ser verdadeiro, etc. Existem dois factos, ok? A e D têm que ser verdadeiros. E existe uma cláusula negativa, ou seja, um objetivo. Porquê é que nós chamamos isto de objetivo? Bom, porque se todas as cláusulas fossem deste tipo, de certeza que havia uma interpretação que satisfazia as cláusulas todas, que era pôr as cabeças todas verdadeiras, ok? Se este for verdadeiro, se este for verdadeiro, este e este forem verdadeiros, não há dúvida nenhuma que, sem a cláusula 6, as cláusulas eram todas satisfeitas. O problema é que alguns destes podem aparecer aqui nas cláusulas negativas, e isso torna, digamos, o problema insatisfazível. E é essa que é, digamos, a situação. Neste caso, por cá, este E aparece aqui, e por conseguinte nós não podemos simplesmente dizer que o E é verdadeiro, porque se o E for verdadeiro, a cláusula é falsa, por isso temos que, esta cláusula seria falsa, e por conseguinte teríamos que, enfim, verificar todas as condições. Mas vamos aplicar aqui o algoritmo, ok? O algoritmo diz que inicialmente vamos colocar no conjunto I, vamos, da interpretação que nos interessa, os átomos A e D, ok? A e D tem que ser verdadeiros, aqui não há dúvida. E agora vamos verificar nas regras, quais são as regras que são ativadas pelo facto de A e D serem verdadeiros. Ativado é o termo, ok? Bom, a regra 2 é marcada, ou ativada, porque A e D sendo verdadeiros, o C tem que ser verdadeiro, ok? E por isso o literal C tem que ser adicionado ao conjunto dos átomos que têm que ser, o átomo C tem que ser adicionado ao conjunto dos átomos que corresponde à interpretação que vai satisfazer este conjunto de regras. Okay? Bom, mas agora é a mesma coisa. Esta regra, podemos esquecê-la, não é preciso utilizá-la mais, mas agora, uma vez incluído o C, temos aqui o C em duas regras e temos que as ativar. Concretamente, a regra 1 obriga-nos a pôr o E, a regra 3 obriga-nos a pôr o F, e por isso uma interpretação que satisfaça as regras todas tem que ter os átomos A, C, D, E e F serem todos verdadeiros. Bom, mas aqui levanta-se um problema. Este átomo E que está aqui é exatamente um átomo que não pode ser verdadeiro, porque se fosse verdadeiro, esta regra não era satisfeita. E por conseguinte, ao selecionarmos esta regra 6, de acordo com o algoritmo, vamos colocar este átomo, que é a negação, que é a contradição, no conjunto no conjunto de átomos que têm que ser satisfeitos. Ora, isso é impossível e, por conseguinte, o conjunto de átomos, este conjunto de regras, não é satisfazível. Okay? E por isso fica provado o objetivo E, ou seja, é impossível, a partir deste conjunto de factos e regras, provar o golo E. Okay? O golo E não pode ser falso. Aliás, ao contrário, conseguimos provar, aliás, o golo E. Ou seja, o golo E não pode ser negativo. Okay? E por conseguinte, nós conseguimos provar que a partir destas 5 cláusulas iniciais, o E tem que ser verdadeiro.
Okay? Porque o é falso corresponde à contradição. E, por conseguinte, é por isso que estas cláusulas negativas correspondem às, o que normalmente se chamam os objetivos goal em inglês. Okay? E, por conseguinte, podemos considerar que este conjunto de regras e factos é a nossa base de conhecimentos e agora podemos, a esta base de conhecimentos, perguntar se certos literais, ou certos átomos são verdadeiros ou falsos, ou são não verdadeiros ou falsos, mas são ou não são consequência da nossa base de conhecimentos. Ou seja, se a partir do que nós sabemos, podemos concluir mais qualquer coisa. Neste outro algoritmo, okay? Em vez de pôr um E, pomos um não B, usando a mesma técnica, okay? Conseguimos inicialmente começamos com A e D outra vez, depois continuamos com o C, depois as regras 1 e 3 vão pôr o E e o F, ok? E mais nenhuma regra é necessária, ok? Todas as regras já foram utilizadas, já usamos a regra 5, a 6, a 1, a 3, a 2, a 4 nunca chega a ser utilizada, porque nunca decidimos que o B nunca foi colocado neste conjunto de cláusulas, conjunto de átomos, e por conseguinte temos uma interpretação possível que satisfaz este conjunto de regras, que é todos os átomos que lá estão são positivos, por isso A, C, D, E e F têm que ser positivos, e o B negativo garante a satisfação destas regras. Okay? Se o B for negativo, enfim, podemos ver aqui, se o B for negativo não podemos dizer nada sobre o A, okay? Se o B for negativo esta regra fica satisfeita, e se o B for negativo esta regra também fica satisfeita, por isso todas são satisfeitas, e por conseguinte esta interpretação garante que o conjunto das cláusulas é satisfeito. Okay? E por isso não se consegue provar, neste caso é ao contrário, não se consegue provar B. A partir deste conjunto de regras e, sem a última, a partir deste conjunto de regras e factos, nós não conseguimos provar que o B tem que ser verdadeiro. Okay? Porquê? Porque o B negado não conduz a nenhuma contradição. Por isso há situações em que o B pode ser, aliás, há interpretações em que o B pode ser, que satisfazem as regras e que o B é negativo, por isso não conseguimos provar que o B seja verdadeiro. Okay? Bom, por conseguinte, demos aqui alguns exemplos. Agora só temos que verificar que o algoritmo, por um lado, é correto e, por outro lado, provar que ele não é exponencial. Okay? Bom, como é que nós podemos calcular, enfim, fazer essas demonstrações? Bom, vamos definir indutivamente os conjuntos, aquele conjunto I, vamos defini-lo indutivamente na seguinte forma. O T0 será o conjunto das cláusulas. Aliás, o T0 é o conjunto que só tem a verdade. Okay? Começa-se com o conjunto verdadeiro. Depois, e vamos demonstrar, desculpa, vamos simplificar. Vamos definir este conjunto I de uma forma indutiva. O que é conjunto I definido de uma forma indutiva? Vamos dizer como é que nós temos, qual é o subconjunto mais simples e como é que este subconjunto pode ser aumentado. Um pouco como nós definimos os números inteiros de uma forma indutiva, dizemos que o zero é um número e depois dizemos que a partir dos números que lá temos, podemos acrescentar mais, nomeadamente o sucessor dos números. E aqui fazemos a mesma coisa, por isso o conjunto mais simples, básico, é o conjunto que só tem o termo verdade. A cláusula de indução diz-nos que se nós tivermos um conjunto de átomos num certo instante, por isso num conjunto TI, nós podemos criar um conjunto TI mais um, acrescentando os átomos que são obtidos através da aplicação das regras. Okay? E, por isso, neste caso, o conjunto T0 é o conjunto T, apenas as fórmulas, apenas a verdade que existe neste conjunto, e agora vamos ver o que é que conseguimos fazer do T. Bom, como o T aparece aqui nestas cabeças, ok? Nós podemos colocar o A e o D no conjunto. Okay? O T1 será o conjunto do T acrescentado com o A, com os átomos A e D. No fundo, podemos dizer que iniciávamos o conjunto com todos os factos, mas isto é a maneira de fazer isto de uma forma mais simples, ok? Uma definição mais simples, ok? Por isso, o conjunto T1 é o conjunto de todos os factos. O que é o conjunto T2? Bom, vamos ver quais são os factos que aqui estão e se estes factos conseguem desencadear alguma destas regras. Bom, o A e o D conseguem desencadear esta regra e, por conseguinte, o conjunto T2 é o conjunto de TAD mais o conjunto C. O que é que conseguimos fazer com estes ADC? Bom, temos aqui o C e o D, temos aqui o A e o C, por isso podemos, numa terceira iteração,
obter o conjunto ADCEF. Okay? Uma vez feito isto, já todas as regras foram marcadas e por isso conseguimos, aliás, neste caso o T4, pelo facto de ter o E, okay? Se colocamos o E, temos que colocar também o contradição e por conseguinte o T4 é este conjunto que não há mais. Okay? A partir de agora não conseguimos fazer mais nada e por isso o nosso conjunto, indutivamente, este é o conjunto mais simples, começa por T e vai até o T4 e contém todos estes átomos. Okay? Neste caso, como contém o átomo contradição, quer dizer que este conjunto prova que este conjunto de cláusulas não é satisfazível. Okay? Ok? E por conseguinte, esta sequência de conjuntos é finita. Okay? Ok, por isso a nossa satisfação corresponde à inclusão do átomo de contradição no conjunto que vai ser indutivamente construído. E por conseguinte, agora a correção diz que o conjunto de cláusulas OR é satisfazível se e apenas se o conjunto não parar no passo 2b, ou seja, claramente, se em qualquer altura o conjunto obtém a cláusula aliás, o átomo de contradição, obviamente a partir dessa altura escusamos de continuar porque já conseguimos provar que o conjunto de cláusulas é insatisfazível. E por conseguinte, o que o algoritmo ORN diz é que se nós construirmos este conjunto desta forma, se nunca pararmos por causa da introdução da contradição, então quer dizer que o conjunto é satisfazível. E todos os átomos que aqui aparecerem no conjunto são os átomos que têm que ser verdadeiros. Ok? E é isso que nós podemos dizer. O conjunto é satisfazível se e apenas se o conjunto Tn não contiver, por isso o último, não contiver o átomo da contradição. Ok? Bom, podemos provar isto, se é isto é uma condição necessária e suficiente, por isso para ser satisfazível é necessário e suficiente que o conjunto não contenha, e a condição necessária diz que para ser satisfazível, então o átomo não pode pertencer a Tn. Okay? Bom, porque é que isto é verdade? É mais ou menos intuitivo, não é? Se o átomo pertencesse a Tn, S não seria satisfazível. Ok? E por isso é isso que nós vamos provar. Se S for satisfazível, então o conjunto T0 não contém. Vamos fazer isto por indução. Ok? Por isso, à partida, vamos provar que se S for satisfazível, o conjunto T0 não contém o átomo de contradição, e isso é por definição, porque o conjunto T0 é o conjunto apenas com o átomo verdade. Okay? Passo de indução. Por isso, nós vamos provar que nenhum conjunto pode conter. Por isso, o que vamos fazer por indução é que se o conjunto TI não contiver, se S for satisfazível e se o conjunto TI não contiver o átomo, então o conjunto seguinte também não o contém. E por isso nós fizemos se conseguimos provar este passo de indução, conseguimos provar que todos os conjuntos S, construídos daquela forma, por isso o conjunto S pode ser tão grande quanto o número de átomos, mas esse conjunto de S será satisfeito, e por isso não conterá o átomo. Ok? Bom, porque, mais ou menos, porque qualquer átomo H em TI mais 1, por isso na tal conjunto seguinte, que não seja elemento do TI, por isso que ainda não é elemento, é obtido pela aplicação de uma regra da forma B1, B2, implica H, em que estes átomos já pertencem ao conjunto TI. E, por conseguinte, têm que ser verdadeiros na interpretação. E por isso, se estes átomos têm que ser verdadeiros nesta interpretação, então o H não pode ser a cláusula, a contradição, porque se o H fosse a contradição, então teria que ser verdadeiro. Por isso, o conjunto construído desta forma, o conjunto construído desta forma nunca pode ativar uma regra cuja cabeça seja o átomo de contradição. E, por conseguinte, desta forma conseguimos provar que, em geral, se o conjunto de cláusulas é satisfazível, então o conjunto dos átomos que têm que ser verdadeiros não contém o átomo de contradição. Ok?
Bom, esta é a condição necessária. Se o S for satisfazível, então o conjunto T não contém o átomo de contradição e fazemos isso por indução, provando para todos os conjuntos da forma como eles são construídos. A mesma coisa, ao contrário, a condição suficiente é que se o conjunto Tn não contiver o átomo de contradição, nessas condições o S é satisfazível. Okay? Bom, porque é que neste caso é simples, se o átomo não pertence ao Tn, então existe uma interpretação que torna verdadeiros os átomos que pertencem a Tn e falsos os outros átomos. Okay? Por isso, qualquer fórmula deste género terá que ser verdadeira, porque, por definição, o átomo H vai pertencer a T1, okay? Qualquer regra, digamos, os átomos pertencem a esta interpretação, ok? E, por conseguinte, não pertence a Tn. Os outros átomos, todas as cláusulas da forma B1, B2, BK implica a contradição, todas estas cláusulas têm pelo menos um destes termos que é falsas. Aliás, e por conseguinte, todas estas fórmulas são verdadeiras, quer dizer que, como este é falso, o corpo da regra tem que ser falso e, por conseguinte, para ser falso, basta que um deles seja. E por isso a forma é satisfeita, garantindo que pelo menos um dos Bs é falso. Okay? Finalmente, as regras propriamente ditas também têm que ser satisfeitas porque ou todos os BJs são membros do T, e então H é membro do T, ou então um deles não é e o H também não é membro. Okay? E por conseguinte, à partida, todas as cláusulas, ou todo o conjunto de cláusulas, se aquela construção do conjunto de átomos que tem que ser verdadeiro, o conjunto Tn, se nunca introduzir o átomo da contradição, então de certeza que o conjunto é satisfazível, o conjunto de regras é satisfazível e vice-versa. Finalmente, enfim, tudo isto é mais ou menos trivial. O que é importante é perceber, então, qual é a complexidade deste algoritmo. Bom, e a complexidade, que era importante, esta complexidade deixou de ser exponencial e é uma complexidade polinomial. Reparem que, imagina que nós temos um conjunto de M cláusulas e N átomos, ok? Bom, vamos ver o que acontece. Vamos assumir que existem K factos, ok? Podem não existir nenhum, mas pelo menos existem K, obviamente que serão menos do que o número de cláusulas e o número de átomos distintos, ok? Por isso existem K factos que no nosso conjunto de cláusulas, ok? Bom, se não houver factos, o conjunto é satisfazível, ok? Porquê? Bom, porque se não houver factos, podemos pôr todos os átomos falsos e está tudo resolvido, ok? Se tudo for falso, ok? Se não houver factos, não há maneira de colocar uma contradição, ok? Por isso existem pelo menos K factos e existem K factos, ok? Bom, no primeiro ciclo nós vamos olhar para todas as regras e verificar quantas regras é que são disparadas pelo facto de haver elementos ou factos que pertencem ao corpo das regras, ok? E por conseguinte, neste primeiro passo, K regras ou K cláusulas já foram eliminadas e por isso o algoritmo tem que analisar M menos K cláusulas, ok? Se incluir o átomo no conjunto, o sistema não é satisfazível, o algoritmo termina. Por isso o caso interessante é quando nós analisamos as M menos K cláusulas e vamos colocar alguns átomos no conjunto I. Okay? Bom, no pior caso, nós apenas colocamos um átomo no conjunto I e, por conseguinte, no passo seguinte nós teremos que analisar M menos K menos uma cláusula. Okay? E teremos K mais um átomos em I. Bom, se fizermos isto em vários passos, o que nós temos que fazer, no pior caso, é que em cada passo só colocamos um átomo, só disparamos uma das regras, só colocamos um átomo no conjunto I e, por conseguinte, inicialmente teremos que analisar M menos K cláusulas,
A seguir temos m menos k menos 1, m menos k menos 2, até chegarmos ao número final, ok? Até chegarmos a zero, ok? E nesse caso, o número máximo de passos do algoritmo é m menos k, ok? Começamos com m menos k e vamos crescendo uma de cada vez. E por isso temos que analisar este conjunto de cláusulas com m menos k passos. Em cada passo são analisadas, na realidade, menos do que m menos k. Só analisamos no primeiro passo m menos k, no segundo m menos k menos 1, etc. Mas vamos no pior caso, vamos simplificar e vamos dizer que em cada caso, em cada passo, nós analisamos m menos k cláusulas. Okay? Por isso, no fundo, terá que haver, se nunca se descobrir o átomo de contradição, nós vamos analisar m menos k vezes m menos k cláusulas. E, por conseguinte, nós vamos fazer m menos k ao quadrado avaliações. Por outro lado, em cada avaliação é verificado se os átomos do corpo da cláusula pertencem ou não pertencem ao corpo, se estão ou não estão no conjunto I. Okay? E, por conseguinte, no pior dos casos, o que nós temos que fazer é procurar um átomo num conjunto, okay? Que tem no máximo n literais, e, por conseguinte, em cada regra, digamos, só temos que fazer n passos. Se houver n literais, nós teremos que procurar no total n ao quadrado vezes, teremos que fazer n ao quadrado procuras dentro do corpo das cláusulas. Bom, tudo somado e muito por alto, o que nós teremos que fazer é da ordem de m menos k quadrado vezes n ao quadrado. Ou seja, da ordem de, enfim, o k normalmente será pequeno em relação ao número de cláusulas, da ordem de m ao quadrado, n ao quadrado. Isto é digamos, um resultado muito pessimista, fazemos muito menos operações do que estas, mas o que é certo é que nós provamos que o algoritmo NSAT, ou ORNSAT, utiliza apenas m ao quadrado, n ao quadrado, e nenhum destes valores aparece no expoente. E, por conseguinte, temos aqui um problema que se resolve num conjunto de passos semelhante, digamos, à multiplicação de matrizes ou qualquer coisa desse género, que é uma coisa, como vimos nas tabelas anteriores, muito rápido de resolver. Okay? E, por conseguinte, se nós tivermos um problema de satisfação, um problema em geral, se conseguimos transformar isso na forma normal conjuntiva, esse problema, e se todas as cláusulas forem cláusulas de OR, então podemos usar este algoritmo que nos diz imediatamente, ou de uma forma muito rápida, se o conjunto de cláusulas é satisfeito ou não, e sendo uma das cláusulas a negação da conclusão que pretendemos, diz-nos rapidamente se a conclusão é ou não é uma consequência lógica das premissas. Se o nosso algoritmo, se a nossa transformação das cláusulas e da negação da conclusão não conduzir a cláusulas ORN, por isso haver cláusulas que têm pelo menos 2 literais positivos, a situação é mais complicada. Nós não conseguimos obter nenhum algoritmo tão simples como este que nos obtenha a resolução do problema em tempo polinomial, e teremos que usar um sistema de regras, okay, de resolução, em que vamos usar um algoritmo diferente para tentar provar que uma fórmula é uma consequência das outras. Okay? Esse é o tema das próximas aulas, que é como é que nós vamos construir um sistema semelhante ao sistema de dedução natural, em que temos um conjunto de cláusulas, okay, que são da forma normal conjuntiva, por isso são cláusulas. A negação também será uma cláusula, e depois como é que nós, a partir desse conjunto de cláusulas, conseguimos aplicar regras de dedução que nos conduzam à contradição. Okay? Esse é o sistema de resolução que nós iremos ver nas próximas aulas. Okay? E ficamos por aqui nesta parte. Não sei se tem alguma dúvida, se querem fazer alguma pergunta nesta fase. Não. Os slides estão na página, podem olhar isso com atenção, mas o algoritmo propriamente dito é trivial, por isso não devem ter grandes problemas. Okay? Pois, na próxima aula começamos então a ver o sistema de resolução. Okay? Por isso, o que é que fazemos quando as cláusulas não são cláusulas, ou pelo menos algumas cláusulas não são cláusulas de ordem. Ok?
Bom, se ninguém tem nenhuma dúvida, paramos por aqui e bom fim de semana e vemos na quarta-feira. Bom fim de Ok? semana. Até quarta, então.